Bom, então, bom. Já estão quase boa tarde, mas ainda é bom dia, hein? Faltam 20 minutos para meio-dia. E, realmente, eu quero dar a apresentação um pouco esse conteúdo mais global, mais amplo, porque o Brasil, hoje, é uma das referências mundiais, mas aparece muitas vezes com aspectos considerados positivos, importantes, mas também com outros bastante graves, que indicam exatamente o que a gente está deixando de fazer diante de uma economia e uma política mundial que tem uma dinâmica colossal. As transformações que o mundo está vivendo hoje são realmente impressionantes, e de não só pela rapidez, mas também pela profundidade das mudanças. Isso particularmente no campo da tecnologia, um campo no qual as transformações são de uma radicalidade muito extrema. E se nós ignorarmos isso, nós estaremos em maus lençóis, seguramente, em poucos anos mais. Nós nos caracterizamos por um longo período, uma discussão ampla, sobre a questão da dependência, etc., na qual nós fizemos um esforço para mostrar que há uma divisão internacional do trabalho no processo de expansão do capitalismo nos últimos 500 anos, na qual nós ocupamos sistematicamente uma posição subordinada e dependente. Não é que nós não tivéssemos tecnologia avançada, não é que nós fôssemos regiões atrasadas, etc. Não é isso, é que nós realmente, inclusive, desenvolvemos digamos, a nossa produção de açúcar, por exemplo, é a das mais avançadas do mundo. Nós estamos na ponta da tecnologia do açúcar. Mas isso não nos deu condição para dar um salto entre os países que estão numa posição central no mundo, né? E também, em muitos outros aspectos, nós tivemos uma posição de grande importância, mas sempre ficamos nessa posição subordinada, dependente, que estruturou nossa economia voltada fundamentalmente para a exportação de matérias-primas e produtos agrícolas. Esse foi, digamos, o grande campo que a nossa oligarquia conseguiu, com mais ajudada pelos centros mundiais, que faziam os acordos com eles, acordos nos quais eles levam uma pequena parte, no fundo, do que eles poderiam obter se eles tivessem um pouquinho de ideia de protagonismo, um pouquinho de ideia de que eles podem ser parte, né, do avanço do mundo no seu conjunto. A nossa oligarquia se caracterizou muito fortemente por ser uma oligarquia que aceita a sua condição de subordinação, tendo um país colossal por detrás. Isso é realmente uma coisa extremamente grave. E essa fórmula, ela vem se desenvolvendo, na medida que vai se desenvolvendo a economia mundial, nós vamos entrando em novas fases, e nessas novas fases vamos quase que necessariamente, enquanto nós estivermos dominados por essa oligarquia, nós vamos necessariamente a nos subordinar. Vamos tomar um caso muito importante, a questão da nossa industrialização. Nos anos 50, nós demos um salto enorme, o qual teve uma característica muito imediata, o domínio e a possibilidade de desenvolvimento do setor da indústria automobilística. Pois bem, nós conseguimos atrair a indústria automobilística para dentro do nosso país. Foi uma disputa que Kubitschek conseguiu fazer que foi um dos, talvez, dos nossos quadros da oligarquia mais avançados, com mais dinamismo, com mais vontade de transformar,
ele conseguiu trazer a indústria automobilística. Essa indústria automobilística chegou a avançar muito, chegamos a ter quase 100% de produção nacional. Exigiu-se uma nacionalização da produção, mas a propriedade, o domínio tecnológico continuou na mão das grandes empresas multinacionais. Resultado, na década de 70, o Japão avança enormemente nesse plano da indústria automobilística. Um país como a Coreia também entra nessa indústria automobilística, mas tanto os japoneses, evidentemente, que é uma luta que foi muito forte desde a ocupação americana, depois da Segunda Guerra, o Japão não aceitou ser um país produtor de produtos que tivessem grande participação de mão de obra, isto é, os produtos que não estavam na ponta da tecnologia mundial. Não, nós vamos disputar a ponta da tecnologia mundial, mesmo tendo sido derrotados na guerra. Nós não vamos nos submeter aos Estados Unidos nessa questão, e isso foi, aliás, um documento histórico que foi feito em 47 por um grande economista, que foi aluno de Schumpeter e marxista, Shigeto Tsuru, que fez este documento em que o Japão se definiu claramente de que ia disputar a ponta da tecnologia. É claro que copiando também, porque não se disputa a ponta simplesmente querendo fazer tudo de novo. Não, você copia também, não é? E você tem que ter um controle realmente do processo industrial. Resultado, hoje, Coreia disputa a tecnologia mundial no setor automobilístico. E tem os seus modelos coreanos, são modelos de ponta, sem falar dos japoneses. O Brasil não tem um só modelo brasileiro. Inclusive, a tentativa que houve e tal foi muito pequena, o Gurgel, então não tem nada à altura do que significa a luta pelo controle da tecnologia. Esse caso, eu acho, mostra muito claro que não basta a indústria, não basta nos industrializar. Para nós realmente podermos conduzir as nossas transformações, dirigir o nosso processo, nós temos que ter também o controle da pesquisa, do desenvolvimento científico e estar realmente disputando na ponta da tecnologia mundial. Nos casos que nós fizemos isso com mais vontade, nós tivemos até agora resultados razoáveis e relativamente importantes. O caso do álcool, o caso da aeronáutica, onde se conseguiu avanços que vieram desde dentro do nosso desenvolvimento científico-tecnológico. São setores que nós estamos disputando. Não é fácil disputar nessa ponta, mas falta muito, inclusive, porque o nosso álcool não tem um setor encarregado disso. Nós tínhamos que ter uma grande empresa que vendesse álcool no mundo e organizasse uma economia de consumo do álcool, etc. Agora, na fase atual, nós temos que ver que nós estamos numa fase da revolução científico-técnica, que começa nos anos 40. O desenvolvimento da ciência é muito importante desde o século XVIII, etc., no Ocidente, sobretudo, não é? Mas a ciência sempre teve um papel de apoiar o desenvolvimento tecnológico e a produção. Ela se desenvolveu num campo mais geral, não estava associado ao trabalho empresarial, ao desenvolvimento empresarial, à produção diretamente, não é? O momento que se dá o salto é exatamente durante a Segunda Guerra Mundial, quando se rompe a estrutura da matéria, inclusive, não é? Porque quando nós vamos para fazer a bomba atômica, não é? Nós rompemos definitivamente qualquer experiência, inclusive, humana que nós tivéssemos à vista. Uma explosão atômica foi criada pelo homem. E o domínio
dos átomos é uma situação totalmente nova. E não se pode pensar, por exemplo, em fazer uma empresa com tecnologia, vamos chamar um engenheiro, tal, para criar uma usina nuclear. Usina nuclear tem que ser com físicos e sob uma direção de física. Mas isso não é só nuclear, isso vai entrar a própria petroquímica, toda uma série de setores agora, o laser, tudo isso que nós avançamos. Mas agora, e nesse momento especificamente, nos últimos 20 anos, 30 anos, a questão mais chave na transformação, sobretudo no plano industrial mundial, está no campo da robótica. Porque o robô começa nos anos 50 a pensar no robô, a possibilidade do robô, etc. Mas não se pensava em utilizar tão massivamente o robô diretamente na produção. Esse fenômeno começa muito fortemente na década de 70, final da década, e sobretudo na década de 80, no Japão. Na década de 80, o Japão tem 70% dos robôs do mundo. E, nesse momento, realmente, tanto os Estados Unidos como a Europa se sentiram ameaçados, realmente, pelo avanço tecnológico do Japão. Vejam bem, o robô, você dirigir um processo robô, de avanço do robô, de pesquisa sobre o robô, exige conhecimento da mais alta ciência. Você tem que estar na ponta da ciência. Particularmente na teoria do sistema, da inteligência artificial, que é um campo científico de altíssimo nível, abstrato, aparentemente não tem nada a ver com a produção, mas tem efeitos absolutos no processo produtivo. Não é? E quem domina essa ciência é que domina o processo produtivo. Então, a ameaça que o Japão representava aí era extremamente forte. Tanto os Estados Unidos como a Europa, na década de 90, se apropriaram dessa tecnologia e aplicaram massivamente essa tecnologia nos Estados Unidos. Nos anos 90, os Estados Unidos e a Europa já tinham 70% dos robôs do mundo, o Japão 20 e poucos, e já os robôs começam a entrar num processo de produção mais amplo a nível mundial. E essa entrada, ela vai provocar realmente uma mudança muito colossal na produtividade do trabalho. E para resumir aqui, porque o tema é muito complexo, mas para resumir a questão, o aumento da produtividade provocado por esse fenômeno é simplesmente colossal. Por exemplo, nessa década de 90, que os Estados Unidos tentou e conseguiu iniciar um processo de robotização forte, os Estados Unidos teve uma taxa de crescimento de 4,5%, 5% ao ano, que é uma coisa muito excepcional na sua história, e dessa taxa de crescimento, 4% era aumento de produtividade. Se vocês pensarem isso em 10 anos, são mais de 50% de aumento de produtividade. Se vocês pensarem que esse processo já tem mais de 30 anos, nós estamos aí realmente com um avanço de aumento de produtividade no mundo de mais de 200%, 300% facilmente. Isto quer dizer que as pessoas produzem, quer dizer, os trabalhadores empregados numa empresa produzem hoje 4, 5 vezes mais do que eles produziam há 20, 30 anos atrás. O que quer dizer que a quantidade de trabalhadores que você necessita para produzir e atender um consumo existente anteriormente, não é muito menor. Ou, se você vai atender uma população maior, é outra hipótese. Ou, outra hipótese importante, se você vai, já que se diminui o tempo de trabalho necessário para produzir o que a sociedade necessita, os trabalhadores também diminuem, então, o tempo de trabalho deles. É a diminuição da jornada de trabalho. Se a jornada de trabalho tivesse acompanhado esse processo, hoje, mais 20 horas por semana, mais ou menos, seria o nível que se alcançou de aumento de produtividade nesse período. Que passa com a divisão internacional do trabalho, então, nessa circunstância? É muito interessante ver que já na década de 60, 70, as empresas multinacionais
que enfrentavam problemas no centro das economias centrais, nos Estados Unidos e na Europa, de um grande e também no Japão, um grande desenvolvimento das organizações de trabalhadores e nas políticas nas políticas de bem-estar social, etc., atender a demanda organizada desses trabalhadores, além dos salários. Então, nós vamos ver que nesse período há um debate dentro das empresas multinacionais. E nós temos, no final da década de 60, alguns estudos que foram feitos diretamente com os grandes empresários norte-americanos e europeus, mas sobretudo norte-americanos, das multinacionais. E me lembro a pessoa que fez esse trabalho, com a qual tive uma relação bastante boa. Ele falou, olha, o presidente da Ford, eu estive conversando com ele, acho que entrevistá-lo, e de fora tinha uma greve dos trabalhadores da Ford. Ele virou para mim e disse, olha, está escutando essa gente aí? Vou acabar com eles. Nós não vamos mais produzir aqui em Detroit. Nós vamos produzir no resto do mundo. Salvador. Não? Eles estão passando, inclusive, para o sul dos Estados Unidos também, onde tinha mão de obra mais barata, mais desorganizada, mas avançaram para o resto do mundo. E não foi só o caso da indústria automobilística, que tem um papel muito central na economia mundial desse período. Mas isso vai... há setores, por exemplo, o aço, que era muito usado na automobilística, por exemplo, sai completamente dos Estados Unidos e da Europa e se desloca para o resto do mundo com tecnologia muito mais avançada, porque essa era uma das vantagens também. Não só eu passo para o resto do mundo, mas eu passo com tecnologia mais avançada, com mão de obra mais barata e com mais subsídio estatal. Então, e ademais, para onde eu vendo? Para lá? Não. Essa era a experiência que estava tendo no Brasil. Você monopoliza, mantém um mercado monopólico, um preço extremamente alto e vende para esse mercado, não é? Não. Agora nós vamos vender para o nosso próprio mercado, para o mercado americano, europeu e japonês. Na época não era contado tanto assim, sobretudo americano e europeu, não é? Que vai comprar esses produtos, vão ter uma taxa de lucro muitas vezes superior. Não é? E, portanto, isso se organiza no final da década de 60, na década de 70, começa a avançar esse projeto a nível mundial. A forma pela qual se incorporaram nesse projeto os vários países e as várias economias, chamadas, na época, novas economias industriais, ou os dragões, no caso asiático, etc. Vejam bem, no caso asiático, o nosso tempo não vai dar para entrar muito em detalhe, mas aqui, no caso asiático, só para tomar uma consideração muito importante, todos os países que tiveram um papel importante, no caso na Ásia, a partir dessa situação nova de poder gerar e tomar o mercado americano, o mercado europeu foi aberto para eles, e o caso chinês era o mais complicado, mas o livro do Kissinger mostra muito bem como é que vai se buscar e se abre o mercado americano para a China, para lançar a China contra a União Soviética, porque era o momento do confronto, então a política norte-americana foi essa. Mas vejam bem, não só a China, porque a entrada da China é uma coisa moderna. A China fez uma das reformas agrárias mais radicais do mundo. A China... Eu acho muito engraçado, muitos dos nossos líderes industriais, falar, pois a gente tem que fazer mais ou menos igual a China. Vamos fazer, comecemos pela reforma agrária, não? Eles não querem escutar. Porque eles querem ter um resultado da reforma agrária, mas não querem ter a reforma agrária. Então, assim não dá. A reforma agrária chinesa foi radical. E o processo de desenvolvimento chinês também foi de um capitalismo de Estado muito desenvolvido, uma expansão do setor estatal muito grande, etc, etc. Mas se você vai para o Japão, você tem o mesmo fenômeno. Aí dirigido, inclusive, pelo próprio Estados Unidos. Logo depois da guerra, os Estados Unidos quis eliminar
a, a elite japonesa, a classe dominante do Japão, que fez a guerra contra os Estados Unidos e apoiou e patrocinou uma reforma agrária extremamente avançada, extremamente radical. O mesmo era feito na Coreia, também os Estados Unidos patrocinou, apoiou a reforma agrária na Coreia, porque a confrontação com a China e a Coreia do Norte exigia que os Estados Unidos se pusessem numa posição de vanguarda naquele contexto, e eles apoiaram. E assim por diante. Taiwan, não é? Formosa. Taiwan é formosa, porque quem chegou primeiro na Ásia fomos os portugueses. Nós nomeamos a Ásia, agora muda tudo para nome americano, isso é um absurdo, né? Os nomes originais que o Ocidente deu foram em português, Formosa. Não é? Formosa, não é? Ela se transfere toda a direção política tão importante na China durante mais de 70 anos, o processo da democratização da China, perdão. Bom, eles fazem a reforma agrária imediatamente em Taiwan. Então, você falar Hong Kong nunca foi propriamente um centro de oligarquia de terra, né, de dono de terra, propriamente. Então, mesmo porque não tem muita terra para ser. Mas todos esses países. Singapura é um país que não tem proprietário privado de terra. Singapura, a terra é do Estado. Ela é renda para as pessoas, é renda para quem queira utilizar essa terra com construção, vai viver aí, etc. Mas a terra é estatal. Né? Então, essa é uma região onde essa estrutura agrária, digamos, grande concentradora de renda, etc., ela foi destruída no começo, no período de pós-guerra, tanto por revoluções sociais muito profundas, como também pela própria ocupação norte-americana e pelo próprio processo de luta que se travou aí entre a ocupação americana e as regiões que entravam por processos políticos novos, etc. Isso dá a essas regiões uma base material muito importante para uma política de ajuste às necessidades do período. A Coreia não só desenvolveu um comando econômico, político muito importante, mas também uma população muito capacitada tecnicamente e tecnologicamente, com um regime até muito de direita, um regime até muito... mas que sofreu constantes movimentos de questionamento, etc. A Coreia esteve sob pressão popular muito grande, por movimentos estudantis, movimentos operários. Bom, um pouco para nós podemos sintetizar isso aqui, já passei uns 2 minutos. Um pouco para sintetizar isso, para ver como é que isso se aplica ao nosso caso aqui. Não é? Durante esse momento, na década de 70, 80, em que há essa transferência da produção industrial para grande parte sobretudo para a Ásia, se pensa também na América Latina. O país que se avança mais é o México, porque o México, com a fronteira, imediatamente ele é um produtor. O México, 90% da exportação mexicana é para os Estados Unidos, e já de processando industrialmente. Não é? Porque até 20 anos era sobretudo o petróleo, mas hoje é produção industrial massiva também, exportação mexicana. Mas vejam bem, na América Latina, o Brasil não entrou realmente nesse processo por várias razões. As grandes empresas internacionais que estavam aqui dentro não estavam muito interessadas em transformar isso numa base de exportação propriamente. Alguns setores, sim. A ideia era, talvez, exportar para a América Latina, mas não propriamente para o centro, porque era muito mais fácil exportar desde o México, você está aí do lado, do que você vir produzir aqui. Hoje o México exporta mais de 60%, quase 70% dos carros produzidos no México são para exportação para os Estados Unidos. Não são de empresas norte-americanas, são grande parte, também americanas, mas grande parte também
a Volkswagen, as empresas japonesas, etc. Né? É um sistema criado para atender o mercado americano em grande parte e o mercado mexicano também, que é importante. Ademais, o México fez uma reforma agrária em 1910 e 17, né? Que tem uma história de industrialização própria muito significativa, muito importante. Mas o que acontece é que nós não entramos nessa fase de criar uma economia exportadora que pudesse entrar nesse grupo de países. E nós não tínhamos a situação interna, uma organização social interna que nos levasse e nos conduzisse para esse caminho. Né? Nós impedimos a reforma agrária aqui, sistematicamente, e em 64, que era o momento que se nós tivéssemos feito a reforma agrária em 64, possivelmente nós poderíamos estar competindo nesse processo. Mas na medida que o golpe de 64 paralisou a reforma agrária, inviabilizou, fez uma reforma agrária, fez uma reforma para obrigar o setor latifundiário a ser produtivo, né? O Estatuto da Terra foi objetivamente isso, não é? Obrigar o setor agrário a ser produtivo. O latifúndio também é uma coisa que prejudica, evidentemente, um processo de desenvolvimento, mas nós podemos criar pressão sobre o latifúndio para que ele seja produtivo. E houve um certo avanço nisso, e essa agroindústria que nós temos é um pouco consequência dessa concepção. Não é? Mas é uma forma limitada de resolver o problema, porque deixa de lado as grandes transformações que são necessárias para dar um salto adiante. Para dar um salto adiante, realmente. Bom, qual é, portanto, a situação nossa agora? Não é? Nós, no que respeita à produtividade, nós não incorporamos massivamente, não é, essa revolução tecnológica que está operando no mundo. Nós tivemos um grande avanço, por exemplo, de robotização, mas uma robotização em que você compra, porque a robotização, vejam bem, ela não só faz com que você tenha um grande aumento de produtividade na produção final, mas você também tem um grande aumento de produtividade para criar os robôs que vão criar as máquinas que você vai usar, ou que vão substituir as máquinas que você vai usar. Não é? Então, e depois o Brasil não entrou na disputa pelo conhecimento, na teoria de sistema, na inteligência artificial. Nós não temos. E a própria indústria de comunicação nossa ficou submetida a um domínio internacional absurdo. Nós fizemos um acordo com os chineses em 94 para construir, para um grande avanço comum. Os chineses estavam no nível mais ou menos igual ao nosso, para avançar no espaço. Não é? Nós fizemos esse acordo. Hoje os chineses estão no espaço, já estão montando permanentemente uma nave espacial, perdão, não, já não satélite, mas que eles já estão com uma estação orbital. Estão com a estação orbital. E nós ainda não conseguimos mandar um satélite para o espaço. Vejam bem a falta de investimento nosso. Agora, os chineses, apesar de terem o mercado aberto dos Estados Unidos, terem todas essas facilidades, não é? Eles nunca tiveram o Fundo Monetário Internacional obrigando-os a não investir. Não é? Porque o Fundo Monetário Internacional proibiu o Brasil, como proibiu os demais países devedores da década de 70, 60, 70, deu fim agora, se esqueceu totalmente dessa época, não é? Nós não desenvolvemos realmente uma capacidade de investimento, pelo contrário, nós, inclusive na década de 90, nós fomos destruindo o que tinha sido avisado, já organizado
em capacidade de organização de investimento. Política industrial, zero. Pelo contrário, nós tivemos, num período, um grupo de dirigentes econômicos que dizia que política industrial é coisa do passado. Então, o negócio é o livre mercado. Nós vamos disputar. Não é? Bom, não vamos muito mais longe nisso, mas só para dar um exemplo, os argentinos falam muito nisso. Eles fizeram um acordo no final do século XIX entre Buenos Aires e Londres, de absoluta liberdade de comércio entre Buenos Aires e Londres. Claro, Londres invadiu Buenos Aires e nunca chegou um navio argentino a Londres para usar esse livre mercado, essa liberdade mútua. Quer dizer, você libera para o outro, e o outro não te libera nada, no fundo. Então, está livre de fazer, mas você não pode fazer, você não tem os meios. Não é? Bom, então, para nós tentar concluir aqui, essa é a questão geral que eu creio que tem que ser colocada. Se nós não enfrentarmos essas questões, não é? Nós não vamos conseguir realmente ter uma estratégia que nos leve a uma fase histórica à altura das possibilidades que o Brasil pode ter, que tem hoje, as possibilidades que o Brasil tem de presença no mundo, não é? E toda essa dinâmica econômica que nós estivemos subalterna, etc., que nós mantivemos, é o impedimento principal, não é? Porque ela inclui uma outra questão que está implícita aí, a divisão da renda, né? Se você permite que uma sociedade mantenha fenômenos como o latifúndio massivo, você está impedindo a divisão de renda. Se você permite a monopolização maciça, tá? Você também está se concentrando na renda. E, bom, portanto, a fórmula realmente para nós podermos avançar exige uma postura de rediscussão muito em profundidade, onde a classe trabalhadora vai ter que ter uma clareza muito grande, porque se nós esperarmos das nossas forças oligárquicas tradicionais, nós não vamos conseguir realmente enfrentar essa situação.